Fala, meus queridos! Então hoje iniciaremos a falar da renda variável, né? E o foco de hoje é o queridinho da B3, aí os fundos imobiliários, os mais queridos. Então o que são fundos imobiliários? Ou FIIs, como são chamados, né? Eles são um investimento de aplicações financeiras coletivas, ou seja, uma ou mais pessoas, né, podem investir no mesmo fundo, que é controlado por um gestor que seleciona os melhores ativos para este fundo em questão. Então, no segmento imobiliário, né, nesse tipo de investimento, existem várias classes, né? Existem os fundos de tijolos, os fundos de papéis, os fundos de fundos e os fundos híbridos. Então, os fundos de tijolos nada mais é do que aquele fundo de investimento que investe em empreendimentos imobiliários físicos, né? Que tem os prédios físicos que já estão finalizados ou ainda que estão em construção. Os fundos de papéis, como já apresenta, ele investe em papel, em títulos financeiros do mercado imobiliário, como letras de crédito das LCIs, como certificado de recebíveis, os CRI, e como as LHs, letras hipotecárias, e também podem ter um pouquinho de exposição em outros fundos, né? Os fundos de fundos, eles investem em outras cotas de fundos imobiliários, então eles reúnem conjuntos aí de investidores que têm como objetivo lucrar com a compra e venda de outros fundos. Então esse tipo de fundo, que são os FOFs, por assim dizer, que investem em outros fundos, eles têm o principal objetivo aí de comprar outros fundos imobiliários e ficarem fazendo essa compra e venda para ter lucro, né, para ter rendimento passível. Então a gente tem os fundos híbridos, que o gestor pode mesclar diferentes tipos de investimento, ou seja, ele pode pegar tudo um pouco, né? Ele pode ter na mesma carteira tanto fundos de papéis, imobiliários, como cotas de outros fundos, e também pode ter imóveis, né, físicos dentro deste fundo. Então, qual que é as vantagens aí de se investir num fundo imobiliário? Então, ele tem a regulamentação, né, dos FIIs, que estabelece que os lucros devem ser distribuídos obrigatoriamente de 6 em 6 meses. Mas no geral, e o que acontece é que em sua maioria os fundos imobiliários eles distribuem mensalmente, então dá para você meio que programar aí um aluguel, né, um segundo salário com fundos imobiliários, juntando aí X quantidades de cada tipo de fundo. Você pode então programar mensalmente quanto você quer receber investindo mês a mês em fundos imobiliários. Então, os rendimentos desses fundos imobiliários para pessoas físicas, eles podem ser isentos de imposto de renda, então é mais um benefício, né? Se o cotista aí, se a gente tiver menos ou até 10% do fundo, ou se o fundo tiver no mínimo 50 cotistas, e se essas cotas estão negociadas na B3, então, tendo esses requisitos, a gente, nós somos isentos de imposto de renda. Então, para informações gerais aí, liquidez de fundo imobiliário, de modo geral, ela é muito boa, mas você deve analisar fundo a fundo, qual é a liquidez do papel, Cada um tem a sua liquidez dependendo do tipo de fundo. É óbvio, você não vai comprar um fundo que a sua liquidez aí é 3.000 vendas por dia, Tu vai buscar os fundos imobiliários que tem uma liquidez maior, que façam movimentações na B3 aí acima de 20.000 vendas, acima de 21.000 negócios por dia, ou seja, transações entre os investidores. Então, investindo em fundos imobiliários, você vai estar diversificando, a sua carteira de investimentos. Se você já investe na renda fixa, se já investe, em alguns ativos como Tesouro, LCI, CDB, então você vai diversificar, como eu sempre falo, você vai pegar os ovos e colocar em mais cestas. Então os fundos imobiliários são mais uma cesta para você colocar o seu dinheirinho ali, então você vai ficar exposto ao mercado imobiliário, Então o valor das cotas
são bem diversificadas, né? Tu pode encontrar cotas de R$10, de R$50, de R$100, enfim, tem diversos valores para todo o tipo de investidor. Então os fundos eles são regulamentados, né, e fiscalizados pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, quais os riscos de investir em FIIs, né? Então, tem o risco a mercado, né? Pois é um ativo de renda variável na bolsa de valores e está ligado à flutuação do mercado, ou seja, vai ter momentos que o valor patrimonial, né, a cota ali que você vai ter esse ativo, que na sua carteira vai estar como patrimônio lá, né, vai oscilar tanto para mais quanto para menos, né? Principalmente como agora nós estamos em momento de juros altos, então os FIIs tendem a estar mais em queda, que é um ótimo momento para comprar FIIs com preços atrativos, com preços baratos, por assim dizer, né? Então agora pode ser o momento de buscar os melhores FIIs com os melhores preços enquanto a taxa de juros está alta. Outro risco é o risco de créditos, né? Então o que seria o risco de crédito? Por exemplo, para fundos que investem em imóveis físicos, tem o risco de inadimplência dos inquilinos, né? No caso dos fundos de tijolos, ou inadimplência das empresas pagarem, né, os CRIs, né, no caso de fundos de papéis, ou banco, né, no caso de LCIs. Então, tem esse risco. Tem o risco de vacância, né, também dos aluguéis, ou seja, de imóveis desalugados, né, de propriedades que não está conseguindo locar, né, os seus espaços. Então, o que aconteceu um pouco ali em 2020, 2021, com a pandemia, todo mundo para home office, algumas empresas fechando, então os shoppings foi um shopping que teve questões aí, os fundos de shoppings, que é ligado aos fundos de tijolos, então fundos de tijolos, segmento shoppings, então esses fundos ligados aos shoppings teve uma queda grande aí na pandemia, porque estava tendo tanto vacância de lojas fechando, quanto de inadimplência de pagamentos, né? Mas já voltamos ao normal. Então, aonde encontrar, né, esses fundos imobiliários? No app ou no site da sua corretora, vai lá no Home Broker, né, se estiver no site. No app ali é mais simples, não precisa entrar no Home Broker. Mas ali você tem acesso aos fundos imobiliários, digitando o código ali da cota ali e vai ver o quanto que é o valor, a oscilação, dependendo do aplicativo, mostra ali, compra e vende ali bem tranquilo. Então, pontos a verificar antes de adquirir um fundo imobiliário. Então, a dica é que analise, né, todos esses pontos para escolher o melhor fundo. Então, a sua exposição, né, a exposição do fundo. Se ele investe em um ou mais imóveis, então quanto mais imóveis físicos, por assim dizer, o fundo tiver, melhor, porque se tiver um problema com um ou outro imóvel, ele vai ter mais imóveis aí para abraçar esse prejuízo e não impactar tanto no fundo, né? Também os seus inquilinos, né? Se ele tem um ou mais inquilinos, então com a mesma coerência da exposição, né? Quanto mais inquilino, melhor, não ficar exposto apenas a um inquilino. E tem fundos que tem só um inquilino, ou tem só um imóvel. Então, buscar fundos que tem mais imóveis, em mais regiões, né? Diversificado pelo país, porque cada região também tem a sua oscilação, tanto de mercado, tanto de economia. Então, quanto mais diversificado o fundo, melhor, né? Também o DI, né, que é os dividend yield, né, os aluguéis, por assim dizer, verificar a taxa, né, a sua performance, né, se os aluguéis que eles pagam é perene, é linear, quanto tempo tem o fundo, quanto tempo ele paga o aluguel, então se a taxa é atrativa, né, então acredito que no mínimo aí uma taxa de 6 a 7% ao ano é o mínimo aceitável, né. Então, verificar a taxa, né, o DI pago pelo fundo, se é linear, se é perene, se ele paga isso todos os anos que ele existe, né? Às vezes alguns fundos fazem vendas, né? Então, dá um salto
naquele DI, naquela taxa ali, então verificar se não é uma coisa específica, um evento específico, para não se deslumbrar, né? Ah, pagou R$2 no último pagamento, então verificar a taxa, se é uma taxa perene, linear, se faz sentido, né? A liquidez, como eu já falei antes, né? Então é medida em cotas comercializadas diariamente, então quanto mais cotas o fundo comercializa durante o dia, melhor, né? E o tempo de mercado do fundo, né? Quanto tempo esse fundo existe, né? Juntamente com a taxa, tu vai olhar se ele é um fundo longevo, né? Se ele é um fundo muito novo, se ele tem um histórico, né, bom de pagamentos de dividendos, né? De vacância, né? Exposição. Então, todos esses pontos tu vai analisar para adquirir um melhor fundo imobiliário. Então, essas informações, aonde a gente pode ver essas informações, Gerson, meu Deus, onde eu encontro isso? Então, tem alguns sites que fazem os compilados dessas informações, né? Eu utilizo muito o Status Invest, também tem o Fundos Explorer, e através do Google mesmo, tu pode digitar lá o número da cota lá, mais RI, por exemplo, MXRF11RI, que é relações com o investidor, né? Então, tu fazendo essa digitação no Google, aí, ele vai sair o primeiro link ali, ele vai trazer todas as informações do fundo, só dar uma pesquisada no Google, né? Então, é muito tranquilo de fazer essa pesquisa, certo, meu pessoal? Então, se você gostou do vídeo até aqui, deixe o seu like aí para ajudar o canal, para me ajudar, para ajudar a espalhar esse vídeo para mais pessoas, né? Então comente aí, deixe os comentários se você já investe em fundos imobiliários, qual a sua experiência com eles, né? Compartilha com os amigos. Se não é inscrito, né? Então desde já eu agradeço por vir até o final do vídeo, então se inscreva para não perder nenhuma informação, para não perder nenhum vídeo novo, ative as notificações. Então, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.